Amanhã é o Dia Mundial do Consumidor. A data foi estabelecida para proteger o cidadão. A Lei do Código de Defesa do Consumidor completa 24 anos. No ano passado, foi criada no Senado Federal uma comissão temporária para discutir o Código de Defesa do Consumidor, que já é considerado defasado. No relatório, foram aprovados 3 projetos. Um que diz respeito ao comércio eletrônico, outro que fala da agilidade no andamento da justiça e a prioridade para o julgamento, além de garantir a eficácia da decisão de caso de crédito para evitar e prevenir endividamento do consumidor em caso da relação com os bancos e cartões de crédito. Para falar sobre essa data, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o assessor do PROCON, assessor-chefe do PROCON de São Paulo, o André Santos. Boa tarde, André, tudo bem com você? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Adriana. Prazer estar aqui com vocês. É um Obrigado. prazer Obrigado pelo convite. A nossa legislação é mesmo defasada com 24 anos? Olha, Wagner, na nossa visão, a defasada não seria o melhor termo. Tá. Seguramente, assim, nós temos mais de 20 anos decorridos desde a edição do Código. Ele foi editado no momento onde a gente não tinha sequer internet operando no Brasil, né? Então, seguramente, aspectos como os tratados no projeto de comércio eletrônico podem sim somar na proteção do consumidor. Mas, historicamente, a gente sempre sustentou como uma grande virtude do Código de Defesa do Consumidor o fato dele estar baseado em princípios, que é algo que garante atualidade ao Código, mesmo mais de 20 anos depois da sua publicação. Quando eu falo em boa-fé, quando eu falo em equilíbrio das relações, eu estou falando de algo atemporal. E que, justamente em função do dinamismo do mercado, as situações concretas variam muito e muito rápido. Se a gente tentar tratar disso pela via da lei sempre, provavelmente a gente vai estar sempre correndo atrás. Então, ter uma lei baseada em princípios, boa-fé, equilíbrio, transparência, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é um grande ponto de partida. E a nossa expectativa é que qualquer modificação que venha a ser feita seja feita com muita reflexão, com muita cautela, inclusive para que não se percam benefícios conquistados com a versão original do Código de Defesa. Então, na sua opinião, não seria necessário mudar nada no Código, e sim acrescentar alguma coisa, é isso? Ele pode ser aprimorado, mas nós temos, de fato, a interpretação de que ele é muito bom como ele é. O código serve de base até hoje de forma extremamente atualizada à tutela, à defesa dos direitos do consumidor. As empresas de seguro-saúde, de telefonia celular e as operadoras de TV a cabo são as grandes vilãs nas queixas do consumidor? A gente tem um ranking aqui de vocês. Sim. Que praticamente corrobora esses dados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. São algumas das, né, tá, Wagner? Historicamente, assim, as empresas sempre falam que as grandes sempre estarão no topo do ranking, porque eles têm muitos clientes. Para nós, a questão de fundo não é número, não é volume apenas. Nos preocupa muito mais o fato de constatar que setores, por exemplo, como os de telecomunicações, estão no topo de qualquer listagem dessa natureza há muitos anos. A gente vê um crescimento da telefonia móvel nos últimos anos. Você tem 3G no seu celular? Tenho. O seu 3G funciona ou é 2Gs e meio? O meio às vezes não chega. Então é 2G? Na melhor das hipóteses. Tá, a Adriana sofre muito problema, não é, Adriana? Sim, com certeza. A maior parte do tempo. Então, veja... Então, eles estão todos os anos eles aparecem no topo e não há melhoria no serviço, então. Não há melhora no serviço. A percepção quanto à qualidade do serviço, Adriana, é de fato o que mais nos preocupa. Você veja, telefonia móvel, o número de usuários cresceu muito nos últimos anos. Nós temos algo em torno de 1,3 linha ativa por habitante no país. Em termos gerais, nós estamos falando de 260 milhões de linhas celulares habilitados para 191 milhões de brasileiros. Exato. Agora, a telefonia fixa, em contrapartida, o crescimento tem sido residual, né? Os problemas da telefonia fixa hoje, no qualitativo, não chamam atenção tanto quanto. Não refletem esse crescimento a menor. Nós temos problemas muito básicos na telefonia fixa, como reparos e instalações, eles demoram, ou eles não são feitos, ou eles são feitos com vício, com problemas, né? Esse tipo de problema, de fato, nos chama muito a atenção, porque não era mais para estar nesse nível o problema, né? Mas por que está nesse nível?
As operadoras fazem de conta que não houve o governo multa as operadoras em valores elevados. Por que está nesse nível? Nós temos problemas regulatórios sérios nisso. Quase todos, se você olhar o ranking do PROCON, Wagner, você vai ver que setores regulados da economia estão sempre entre os principais reclamados. Então nós temos assim, o papel da agência reguladora, eles sempre dizem isso, não é fazer a defesa do consumidor, isso compete aos órgãos de defesa, mas é equilibrar interesses. Uma fala histórica da defesa do consumidor e que se materializa nesses rankings de reclamação é que a voz e o direito do consumidor ainda não são levados no ambiente dos setores regulados no nível que a gente gostaria que fosse. Nitidamente, o direito do consumidor, o interesse do consumidor precisa entrar de uma forma mais madura e mais sólida nas agendas de regulação do país. Nós temos um problema regulatório mesmo, que facilita esse tipo de problema. Metas de qualidade, controle, fiscalização, na telefonia móvel. Qual é o tamanho da rede, as antenas, de fato atende? Porque eu tenho um aumento exponencial de consumidores, mas a minha base cresceu o suficiente para poder atender? Ela suporta tudo isso, né? Porque caso contrário eu estou anunciando uma coisa e entregando outra. Esse é o grande problema. Agora, André, e os bancos, eles entram nesses rankings? Entram também, historicamente. Eles têm um nível de operações elevadíssimo, né? Esse é o argumento do setor, são muitas operações, então sempre vai ter problema. Agora, qualitativamente, mais uma vez, o que nos chama muita atenção? Tarifas. Via de regra, cobranças, dúvidas quanto a cobranças continuam sendo um problema para os bancos. E a questão do endividamento, que está inclusive nos projetos aí, também nos chama bastante atenção, porque esse ano aqui nós completamos 20 anos do real. Sim. 20 anos de estabilidade da moeda. Nessa esteira muito positiva vem aumento de emprego formal e renda e, consequentemente, aumento do acesso ao crédito. Nós temos nos últimos anos, 15 a 20 anos, quase 50 milhões de novos consumidores no mercado. Sim. Pessoas que não consumiam porque não tinham condições financeiras para isso. Só que esse acesso se deu prioritariamente pela via do crédito. Então nós estamos lidando com pessoas que não têm a habitualidade de lidar com operações financeiras, os contratos são complexos, as consequências do não pagamento são extremamente onerosas, então de fato há uma preocupação social em torno desse assunto, porque a facilidade de acesso ao crédito, se mal usada, pode sim conduzir a situações de muito difícil recuperação. E as pessoas vão se endividando cada vez mais, né? Cada vez mais, usam crédito para quitar outros créditos. Na sua avaliação, os bancos dão corda para o cara se enforcar? Os bancos têm muitas linhas, o consignado, por exemplo. Sim. Consignado, se você olhar o desempenho das linhas de crédito livre ao consumidor no país, o consignado é disparadamente o que mais cresceu. Sim. Por algumas razões evidentes. Para quem empresta o dinheiro, o risco é mais baixo, porque já retira da folha de pagamento, e para quem toma o dinheiro, a taxa é menor. Poderia ser muito bom, né? E tem tudo para ser. Agora, a forma como ele é praticado, pela via de correspondentes, eu tenho um terceiro no meio do caminho fazendo oferta indiscriminada disso, de fato o que nos preocupa é quase sempre a qualidade da oferta. O código fala, né, nos direitos básicos, o mais básico de todos é o da informação. Agora, informação é uma coisa, compreensão, comunicação é outra. Né? Por vezes, não basta eu informar algo numa linguagem complexa que a outra parte não está entendendo o que eu estou comunicando. Você citou os 20 anos do real, né? E Sim. Aí é interessante a gente lembrar que os 24 anos do Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado no governo Collor. Sim. No governo quando o presidente era Fernando Collor de Mello. Exato. E aí eu acho que o que é interessante, no vácuo da pergunta que a Adriana fez para você, André, é a gente pensar que comércio eletrônico, por exemplo, é uma modalidade recente de consumo. Sem dúvida. Ou seja... É recente e que vai crescer. Está crescendo muito e a tendência é que cresça muito mais. Né? A nossa preocupação com isso qual é? A gente tem no PROCON São Paulo um serviço que a gente chama de Evite esses sites. Por que isso nasceu? Porque os consumidores começaram a apresentar demandas, reclamações sobre não entrega de produto entregue diferente do que foi anunciado. E o PROCON começou a monitorar sites onde isso era repetido. A dificuldade de controlar este tipo de varejo é muito grande. Hoje você montar uma pequena empresa de internet, comercializar produtos é muito simples. Né? Então, esse serviço, por exemplo, nasceu deste crescimento.
Hoje já são mais de 300 sites não recomendados nessa lista do PROCON, para a gente ter uma ideia de fato como esse mercado tem um potencial enorme, mas ainda apresenta alguns problemas que são de logística. Eu estou vendo só uma tela onde parece uma loja muito bonita, atrás daquilo eu tenho uma cadeia de suprimento, de fornecimento, de distribuição, de estoque, que o consumidor não enxerga. Então, de fato, precisa haver muito cuidado. E isso precisa entrar no código. Esperamos que entre. Já há um decreto do ano passado, trabalhando a questão do comércio eletrônico, direito de arrependimento, por exemplo. O consumidor está fazendo a compra fora do estabelecimento. Em regra, é difícil ele conseguir cancelar um pedido desse. Aí acho que, de fato, nós temos campo para melhorar. André Santos, assessor do PROCON de São Paulo, assessor-chefe do PROCON de São Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Câmara. Para você que está em casa aí, o ranking das 10 mais reclamadas. Olha só. Primeiro, Grupo Vivo Telefônica. Segundo, a Claro, Net, Embratel. Terceiro, Itaú Unibanco. Quarto, Pão de Açúcar, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, ou seja, o Grupo Pão de Açúcar. Quinto, o Grupo Bradesco. Sexto, Sky, televisão a cabo. Sétimo, a TIM. Oitavo, o Grupo Votorantim. Nono, o Grupo Oi. E décimo, a Lenovo CCE. Essas são as marcas e os serviços mais reclamados de acordo com o ranking do PROCON. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Esperamos tê-lo conosco mais vezes aqui falando sobre direitos do consumidor. Amanhã é o Dia Internacional do Consumidor. Eu é que agradeço pela oportunidade. Em nome do PROCON São Paulo, Wagner, Adriana, foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição.